Eu agradeço mais uma oportunidade de estar aqui. O tratamento psiquiátrico, de forma geral, e, em especial, o tratamento psiquiátrico multiprofissional ligado a dependências químicas, é extremamente importante que a gente entenda o tema comorbidade. A pior comorbidade no campo das dependências químicas é a obsessão. Não existe outra. Dificilmente a gente consegue transmitir isso à totalidade dos pacientes, mas aqueles que associam o seu tratamento formal, o tratamento espírita ou espiritual, ele consegue ir mais além dentro do processo psiquiátrico. Ninguém usa droga sozinho, ninguém bebe sozinho, ninguém fuma sozinho, ninguém come compulsivamente sozinho, ninguém abusa de remédio sozinho. Nós estamos num mundo de comunhão, para o lado negativo quanto para o lado positivo. Ao pensar, estamos fazendo escolhas no campo das ideias, no campo das vibrações e no campo das emoções. Grande parte desse vampirismo em que nos detemos hoje tem a ver com as escolhas. Muitas pessoas falam da droga a respeito de liberação, legalização, como se droga tivesse poder. Droga não tem poder. Eu que trabalho há 20 anos com dependência química, sei que droga não tem poder. Quem impondera a droga são os seres humanos, que têm toda uma racionalidade para aprender e crescer na vida e abrir mão disso usando droga, para voltar à animalidade ou às sensações que levam o indivíduo a um vazio existencial tremendo, que desconecta sua mente das possibilidades criativas ligadas à alma, ao espírito eterno, ao seu self, seu eu superior. E com isso fica entregue às sensações, se perdendo num vazio e numa imaturidade que leva ele a agir em prejuízo próprio constantemente, adoecendo o entorno e perdendo a conexão momentânea com o Criador, que é o conceito de doença hoje. Nós vamos estar falando a respeito de um processo que, se a gente pudesse falar em termos de essa frase, seria a infelicidade cultivada. Como se, ao usar substância, o indivíduo fosse lidando constantemente com uma sensação, se distanciando de si mesmo. E quanto mais sensação, mais perda do contato com a própria realidade. E como nós sabemos, as emoções são para a gente lidar com a vida, lidar com as relações interpessoais. Se nós modulamos as nossas emoções ao uso de uma substância, nós desenvolvemos um comportamento gradativamente desadaptativo. E, como as emoções são para a gente aprender e crescer, a lidar com as realidades, a gente deixa de enfrentar a realidade toda vez fugindo por algum comportamento repetitivo. Tanto faz se for com a substância propriamente dita, como se fosse também qualquer dependência não química, portanto, jogo patológico, dependências de tecnologias e etc. Alimentos. Então, não importa com que motivação a pessoa estimula o circuito da recompensa no cérebro. Importa é como ele entende as coisas, quais são as crenças que ele desenvolve, quais as ilusões de controle que ele tem em relação àquele comportamento. Então, hoje nós vamos estar falando um pouco dessa tristeza cultivada. Como o indivíduo vai desconectando da sua região das noções superiores, o vir a ser, região pré-frontal, da racionalidade, ele vai lentamente perdendo contato com aquilo que pode determinar escolhas melhores. Uma das coisas mais importantes é que nós somos um resumo
como se tivéssemos, diz o Hamed, como se tivéssemos uma bagagem invisível, uma mochila invisível carregando conosco. Nós trazemos aquela malinha que é a vida atual e trazemos uma mochila enorme que são as nossas vivências anteriores. E nós sabemos, quanto mais a gente tem estado alterado de consciência, mais esse inconsciente bruto, com diversas vivências de vidas anteriores, vem para o nosso consciente. E o nosso ego atual não suporta tamanha força energética, tamanha amontoado de energias e emoções, e o indivíduo desarticula em comportamentos cada vez mais graves. Então, a história de cada vida está impressa no próprio ser. Nós temos tudo isso impresso em nós. Cada vivência é uma personalidade. A nosso consciente atual tolera só uma. Se a gente fica entrando em estado de consciência alterado, usufruindo, compartilhando vibrações com outras entidades num processo de vampirismo, a gente vai, lenta e progressivamente, alterando o próprio comportamento. Então, por favor, não pense que tudo que eu vou falar aqui tem a ver com droga. Muitas vezes, a droga é o menor problema e precisa ser esclarecido a pessoa para que ele possa continuar. Existem estudos dizendo que o índice de comorbidade na dependência química é de 70% a 75%. Ou seja, de 70% a 75% de indivíduos que usam droga têm algum outro diagnóstico dentro da saúde mental ou dentro de problemas clínicos, tornando a desintoxicação possível depois de 4 a 8 semanas somente para a gente fazer diagnóstico. Hoje eu vejo indivíduos com 2 semanas de atendimento já está com diagnóstico, intoxicado, com diagnóstico de bipolar, de depressão. O indivíduo que está no uso de substância, o humor dele é triste, deprimido, um isolamento muito grande. Então, a gente não faz diagnóstico do indivíduo intoxicado. Ele vai estar com várias síndromes clínicas que a gente entende por comorbidade. Então, a nossa vida é um processo contínuo de interação. E essa interação, ela é para a gente apenas senti-las na forma de tendências e reminiscências. E ao usar drogas, o nosso processo, ele vai se estendendo de uma forma incontrolável. Então, os transtornos do humor, depois eu vou fazer a conexão com a dependência química. Os transtornos do humor são alterações na forma de sentir o mundo, na forma de se ligar no mundo, no jeito de sentir as suas próprias emoções, na forma de pensar, baseado no negativismo, no jeito de se comportar diante da vida e um problema de energia. Com as alterações em todas essas dimensões, a queixa principal em psiquiatria, por lado da ansiedade ou da depressão, é fadiga, fadigabilidade, cansaço, falta de energia. Alguns falam de preguiça, desânimo, mas, na verdade, o indivíduo gasta todas as suas energias em 2 dimensões onde coloca a mente. O depressivo, com excesso de passado na cabeça, e o ansioso, com excesso de futuro. Então, de qualquer forma, ele deixa o presente e desequilibra totalmente. Então, é importante que a gente observe que os episódios de depressão ou de mania, eles podem coexistir com o uso de substância. Se a gente olhar o indivíduo sob efeito de cocaína, a gente pode jurar que ele está em estado de mania. Mania em psiquiatria, gente, é diferente do que o leigo entende. Mania é um estado de euforia, é um estado de prontidão, é um estado onde o indivíduo tem uma certeza absoluta de tudo, A convicção de que pode tudo. É um estado de elação do humor, de elevação do humor, onde ele não consegue sentir que algo pode dar errado. Ele tem certeza absoluta de que ele é capaz de tudo. Ele pode fazer tudo. Isso é o conceito de mania.
Na depressão, a pessoa tem uma tristeza exagerada e um desânimo importante. É como se ele olhasse o mundo através de 3 binóculos: visão negativa de si, visão negativa do futuro, visão negativa das pessoas. Visão negativa de si, baixa autoestima. Do futuro, desesperança. Das pessoas, desconfiança. De forma que o retraimento social é a única saída para ele. Veja que a coexistência de quadros depressivos com o uso de substâncias é muito frequente. No alcoolismo, 17% dos indivíduos que tentam suicídio são depressivos. Então é importante a gente observar que em muitos indivíduos que não conseguem melhorar a sua abstinência em condições estáveis, uma abstinência estável, ela envolve de 12 meses a 18 meses sem utilizar a substância. Então, o cérebro só volta a funcionar de forma mais correta depois de 4 meses sem usar cocaína. Só assim a região pré-frontal começa a trabalhar, que é a região do autocontrole, do discernimento, da função executiva, do controle inibitório. Nesse período inicial, o indivíduo só tem uma frase na cabeça: vai. Ele não consegue dizer: será que devo? Será que edifica? Será que é bom? Ele só sabe vai, quer dizer, é lícito, para mim tudo eu posso. Mas ele não vê se convém ou se edifica. É por isso, gente, que o cérebro do adolescente, ele está estruturado especificamente para gratificação imediata. Aqui e agora. Gratificação imediata é aquele comportamento baseado só em circunstância, sem medir se convém ou se edifica. É o exercício do livre-arbítrio naquilo que tem de mais primitivo. Chama livre opção, livre escolha. Tá? Porque o livre-arbítrio, naquilo que tem de superior, fora do uso de substância ou de outros comportamentos, é aquele indivíduo que, ao exercitar um processo de escolha, de pensamento, ele avalia se é lícito, tudo bem, eu posso, se convém e edifica. Se vai ficar bom para a família dele, para ele e para a sociedade. Quanto mais ele faz livre escolha, mais imaturo vai ficando. De forma que todo mundo determina como ele vai ficar. É joguete das circunstâncias. E como a emoção está casada à substância, vamos usar para conseguir ficar bem. Igual aquela pessoa que chega ansiosa em casa e devora 1 ou 2 copos de leite com tódico, mais uns 3, 4 pães. Sente assim, deprimida no pós-uso, mas na hora aquela coisa repetitiva, compulsiva. Né? Esses dias eu estava no CAPS olhando os meninos se alimentarem, que estavam internos, não, lá fala acolhimento. Então, eu falei para eles: vocês estão observando? Gravei e passei a cena para eles. Como que você está? Aí um falou lá atrás: a gente come igual usa crack, doutor Wesley. A gente come compulsivamente, não dá nem para o cérebro tomar conta. Né? Porque o crack é assim, o efeito é imediato, é rápido, é uma espícula assim, ó. Pá, 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 pá. É o processo. Então, na comorbidade, interfere no tratamento da dependência química, porque quanto mais correto é o diagnóstico de comorbidade, mais internações, mais recaídas, mais conflito familiar, mais dificuldade para se engajar no tratamento, mais perda de vínculo familiar, mais divórcio emocional, mais tentativa de suicídio, mais uso grave e descontrolado, endividado de droga. Então a comorbidade tem um aspecto muito de agravamento da condição. Na mania ocorre um aumento da energia. Então, gente, o estado de mania, com esse excesso de energia, é igual ao uso de cocaína ou de álcool. O indivíduo tem uma disforia, uma euforia, uma alegria. Só que no caso da droga é uma euforia química, não é alegria.
O indivíduo que usa cocaína, ele tem uma euforia mais mal-humorada. Se invadir o espaço dele, está perdido. Se a mãe não entende que está intoxicado, porque no álcool ainda vê o bafo, mas na família não entende, ela vai confrontar o indivíduo. De vez em quando a gente tem que suturar uma mãe. O amor não dá conta dela perceber o risco, é o filho dela. Mas só que ele intoxicado não é o filho dela. É um indivíduo com um monte de atavismos aflorados, que vem do inconsciente. Então, o indivíduo nesse estado, ele pode ver o celular da irmã e pegar ele, mesmo que esteja contra todos os seus princípios que ele aprendeu. Por quê? Porque com a sensação, ele desaprega do sentimento. Sentimento tem a ver com valores, gente. Com valores. Emoção tem a ver ali com a sensação, ela é pública. Sentimento é internalizado, está ligado aos valores. A droga desconecta ele, igual qualquer processo obsessivo faz. O processo obsessivo não desliga o indivíduo da região pré-frontal e vai trazer nele para a região primitiva do ser, para o subsolo. A droga faz o mesmo, facilitando os processos obsessivos. É por causa disso que eu digo que ninguém usa droga sozinho. Tá? Então, é importante a gente também, vou passar um pouco isso aqui, entrar no tema, senão eu vou... Agora você está falando que está faltando 10 minutos e eu estou aqui. Eu vou colocar algumas questões um pouco mais rápido, depois eu descrevo. Geralmente, o indivíduo que está sob efeito de qualquer patologia, eu tentei fazer esse paralelo para mostrar, para não ficar pensando que dependência química resulta em tudo de ruim. As coisas às vezes apenas complicam aquilo que já existe na dependência química. A gente olha uma família com dificuldade, com essa problemática tão angustiante, mas a gente olha também familiares, onde tem pessoas deprimidas, a gente vê as mesmas coisas. Né? Culpa recorrente por conta do estado que a pessoa está passando, processo inconsciente de autopunição, adiando medidas de tratamento. Muitos familiares não conseguem aceitar aquela situação, falam uma frase quase proibitiva para o seu familiar, né? Que é assim: você tem que reagir, fulano. O indivíduo que está exatamente com a sua capacidade de reação comprometida, isso gera uma emoção reativa muito grande no paciente. Na dependência química também, essas simplificações levam muito isso. Então, sentimentos presentes em famílias, nós vamos falar isso muito amanhã, sentimentos presentes em famílias que vivenciam a dependência química, boa parte dos familiares tem sintomas depressivos. Muitos têm sintomas, essa visão aqui, ó, a tríade de Beck, né? Aaron Beck, cara que estudou muito sobre depressão. Então, muitos têm uma autopunição, não se consideram merecedores de qualquer tipo de felicidade ou de coisas que dão certo. Na dependência química também isso é inerente. Então, 44% das pessoas que estão usando droga têm sintomas depressivos, comórbidos. Então, é importante que a gente entenda isso. Eu vou adiantar para o lado da dependência química propriamente dita, para que a gente possa voltar numa outra situação. Bem, existe uma frase que eu gosto muito e que vocês conhecem muito mais do que eu, é essa aí: isso corre para todo lado. Essa é a forma, a cultura de massa em que os indivíduos fazem a vida toda uma correria insensata em função de parecer feliz, de parecer rico, de parecer alegre e parecer eternamente jovem. A esse nome a gente chama de buscar a euforia constantemente, externamente, levando a uma certa ideia a respeito de curtição e prazer. Então, essa frase atribuída a Buda diz que os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde, por pensarem ansiosamente no futuro, esquece o presente, de tal forma que acaba por nem viver no presente nem no futuro. Vivem como se nunca fosse morrer e morrem como se nunca tivesse vivido. O uso de droga leva a essa correria aí, de forma que quanto mais usa a substância,
mais dificuldade tem de entrar em contato consigo mesmo e mais divórcio emocional dos seus. Então, nesse padrão, o termo comorbidade quer dizer algo mórbido, algo que causa sofrimento, enfermiço, né? Aquilo que tem uma simultaneidade no mesmo indivíduo. Existem vários conceitos de comorbidade na Inglaterra e nos Estados Unidos, mas aqui a gente chama comórbido, geralmente, as condições ligadas dentro da psiquiatria. Mas a gente pode ter um alcoolista que é hipertenso, que desenvolveu uma diabetes secundária ao uso de álcool em decorrência de uma pancreatite. Então, a gente vai ter comorbidade clínica e comorbidade psiquiátrica. Nós aqui hoje vamos nos deter mais na comorbidade psiquiátrica. Então, é como se o indivíduo, né, tivesse duas ou mais entidades diagnósticas nele mesmo. Poderia ter uso de álcool e fobia social. Uso de álcool e transtorno de pânico. Né? Por exemplo, esquizofrenia e uso de maconha. Retardo mental e uso de álcool. Tá? Então, nós temos transtorno mental orgânico e uso de álcool. Então, comorbidade. O transtorno mental dificulta profundamente o tratamento da dependência química. Porque a fase de desintoxicação não dá uma abstinência prolongada para se trabalhar a recuperação propriamente dita. Desintoxicação tem a ver com droga, com produto químico e com o corpo. Recuperação tem a ver com comportamento. Então, se o indivíduo não tem insight, não tem sacada, como que ele vai se submeter aos processos psicoterápicos? Muitos deles, às vezes, utilizam apenas o recurso extremo, de exceção, chamado internação. Então, muito importante é entender isso, que a associação ligadas, transtorno mental e dependência química, altera a expressão da dependência química, o curso da dependência química, a evolução e o prognóstico. O prognóstico é pior. Então, a presença de qualquer transtorno mental junto com o uso de droga influencia, inclusive, a busca de tratamento. A maioria deles são pré-contemplados. Quer dizer o quê? Não tem consciência de que aquilo é um problema. Não considera que aquilo está prejudicando. Portanto, a possibilidade de internamentos, às vezes, compulsoriamente ou involuntariamente. Mas, no ambulatório, a adesão é baixa. E, por fim, dificuldade em se estabelecer parâmetros diagnósticos confiáveis. Muitas pessoas chegam no consultório com diagnóstico, está na fase de abstinência e entra com medicação psiquiátrica para a comorbidade, aumentando o desconforto. Boa parte dos pacientes tem muito escrúpulo com remédio, mas não tem com a droga. Portanto, eu não vou ficar trocando uma coisa que eu controlo por outra que eu não conheço. Então, prefere ficar, né, no uso da droga. Tomar remédio de jeito nenhum. Então, qual a repercussão? O diagnóstico fica mais difícil, os sintomas são mais graves da intoxicação, a evolução é longa, de longo termo, o nível de sofrimento dele e da família é maior, a adesão ao tratamento é muito ruim, a adesão é a permanência em qualquer modalidade de tratamento, levando ao maior número de recaídas, levando a um pior prognóstico, um risco maior de suicídio e um prejuízo laboral e funcional importante, associado também a gastos da família. Tem famílias que ficam exauridas com os gastos e aos serviços de saúde, internação e planos de saúde. Então, é muito importante a gente entender que muito da intoxicação parece uma doença psiquiátrica. A abstinência também. Então, a psicopatologia da intoxicação, a psicopatologia da abstinência de drogas, parece determinados quadros psiquiátricos. Por isso que, se a gente
tem que esperar 4 semanas de abstinência para a gente avaliar, fazer uma avaliação diagnóstica. Se o indivíduo internou por alcoolismo e deu um delírio tremens, a gente tem que esperar 8 semanas, para que ele possa, então, a gente possa compreender a questão diagnóstica dele. Então, outra questão importante é que há uma sobreposição de sintomas. Quando a gente interna uma pessoa com uso de droga, que está na primeira fase de uso de cocaína, ele tem um crash, que é uma quebra, ou seja, aqueles primeiros sintomas, onde o indivíduo dorme muito, fica muito quieto dentro do quarto, por horas, depois acorda, come, passa 5, 6 dias ou 3 dias, vai embora atrás de droga de novo. Isso é um padrão da droga, do processo de intoxicação e abstinência. Não podemos fazer um diagnóstico de depressão ou de qualquer outra coisa. Seria um erro. Então, muitas vezes, indivíduos com comorbidades precisam fazer a desintoxicação em ambiente protegido. Mas não estou aqui fazendo apologia de internação. Estou dizendo que tem que ter critérios para acompanhar. Mas a abstinência de droga e a intoxicação fazem muito parecer com diagnósticos psiquiátricos. Geralmente, o risco de confusão diminui após 4 semanas. Se ele já tem um diagnóstico prévio, é diferente. Ficou abstinente e conseguimos um diagnóstico prévio, tudo bem. Outra questão importante é avaliar, o desafio muito grande, gente, é a gente avaliar esses 3 estados. Então, há uma dificuldade de avaliar as alterações psicopatológicas da intoxicação, da síndrome de abstinência, quando a pessoa interrompe, e do transtorno mental. Existem pessoas que mascaram esses transtornos. Um indivíduo que bebe, por exemplo, ele, a hora que vai sentindo aquele desconforto, vocês sabem que a abstinência do álcool se instala depois de 5 a 6 horas de abstinência. O indivíduo que bebe, ele não espera esse tempo, ele vai controlando, né? Vai rebatendo os sintomas de ansiedade, bebendo em quantidades programadas. O alcoolismo, ele tem um paradoxo. O paradoxo do alcoolismo é que, em todas as outras dependências, quem mais dá problema é o dependente químico, no álcool não é. O dependente químico de álcool, ele já está com seu carotinho, né? E está numa relação direta, já não dirige, já não faz mais nada. Quem mais dá problema no álcool é quem usa e quem abusa. O uso é aquele padrão, antigamente conhecido por social. Abuso é aquele padrão que o indivíduo começa a beber e o padrão que ele bebe é sempre maior do que pretendia. Né? São esses que estupram, assassinam, agridem, fazem piseiro dentro de casa, é aquele que atropela, que mata, se envolve em acidente de carro. Então, veja o paradoxo. Né? Outra droga, fruto de paradoxo, é a maconha. Todos os 6 critérios de gravidade para a dependência química, sem comorbidade, geralmente os 6 critérios só em dependentes químicos. A maconha não. O usuário de maconha, ele pode... Muito difícil você ver um usuário de nicotina e de álcool roubar, desfazer das próprias coisas em pouco tempo de uso. O usuário de maconha, depois de alguns meses ou anos, dependendo do traço de personalidade dele, e principalmente se for um adorador de maconha, né, usa maconha por ideologia, então você vai fazer abordagem com ele, difícil abordagem, parece uma parede, aquele indivíduo que usa granola de manhã, faz exercício, fuma maconha e vai trabalhar. Então é difícil achar que o indivíduo desse considere que a maconha seja algum problema. Ela está no altar aqui em cima. Então, difícil de abordar. Eu estou falando para aqueles que, com 14, 15, 16 anos, 12 anos, começam a usar maconha e tem diversos problemas. Ele tem problemas com relacionamento, problema familiar, problema escolar, abandono, pendência judicial e problemas de agressividade e irritabilidade, e nem dependente químico ele é. Os 6 critérios de gravidade citados aqui ficam positivos no usuário de maconha e ele nem perto de dependente químico ele é. Então, veja bem essa configuração. Então, a psicopatologia gerada pela intoxicação é extremamente grave.
gerando quadros comórbidos, parecendo um transtorno psiquiátrico, mas é fruto apenas da intoxicação. Então, existem drogas que podem causar sintoma psiquiátrico. Pessoas que bebem cafeína demais e sentem-se ansiosas. Abstinência pode causar sintomas psiquiátricos. Pessoas durante a desintoxicação do álcool ficam extremamente ansiosas, como se fosse um pânico. Tá? Drogas podem provocar ou piorar sintomas psiquiátricos. Por exemplo, pessoas que têm depressão pioram demais a depressão à medida que vão bebendo ou usando remédio tarja preta. Né? Tem gente que apaixona em diazepam e rivotril, vira um negócio. Apaixonado, não tira de jeito nenhum. E vocês sabem que os medicamentos psicotrópicos pioram o humor. Diazepam, né? Como diz os pacientes, o Cizepam. Então, drogas podem mascarar sintomas psiquiátricos. Tem indivíduo que chega, né? Com quadros psiquiátricos mascarados, bebendo como se fosse uma automedicação para reduzir fobias e pânico. Eu conheci um empresário em Goiânia que tinha 5 anos em mania. Virou um verdadeiro leão dos negócios, arriscava tudo, não tinha medo de nada. Um dia entrou em depressão, perdeu tudo. E ele falou, não, eu gosto é desse estado aqui, doutor. Eu não gosto desse remédio que o senhor deu, não, eu fico normal. Eu gosto daquilo lá, eu tinha coragem para tudo. Então, um estado alterado, efeito de cocaína faz a mesma coisa. E, às vezes, um jovem desprevenido, sem valores internos, acha que vale a pena. Como toda droga tem a fase de uso, depois de abuso e depois de dependência, e dependendo das características genéticas e epigenéticas do indivíduo, ele pode ficar mais ou menos tempo em cada fase, ele desenvolve uma ilusão de controle. Não ocorre com quem tem comorbidade. Né? Transtornos psiquiátricos podem mimetizar, parecer comportamento aditivo. É o que eu falei da mania e uso de cocaína. Então, a adição pode coexistir com transtorno psiquiátrico, pessoas com transtorno de personalidade e que são também adictos de maconha. Mas a gente percebe que isso aqui dá mais problema que o próprio uso. Recaídas psiquiátricas podem provocar recaídas no uso de droga. O paciente interrompe o tratamento de bipolaridade e entra no uso de cocaína e álcool. Muito comum isso no consultório. Recaídas na dependência química provocam recaídas psiquiátricas, ou seja, transtorno bipolar mais uso de várias drogas. Passam a usar estimulantes, depois entram em mania, depois tentam usar álcool para sair da mania e vai virando um piseiro só. O remédio, nem pensar. Tá? Então, problema de adesão, risco de maior de suicídio e sintomas de perseguição mais graves coexistem entre o uso de droga e comorbidades psiquiátricas. Isso eu já falei. Qual é um sinal de que o indivíduo tem um transtorno mental que não é induzido por droga, apesar de ele estar usando droga? Fácil de reconhecer. Eu costumo dizer que é assim, é um macete. Sair daqui, eu não posso sair daqui. Não posso, esqueci. Bem, quanto mais dias sem usar droga, melhor o indivíduo vai ficando. Toda aquela psicopatologia era da intoxicação. A pessoa fala, não, doutor, ele é um pacatão, simplão, como diz lá em Goiânia. É simplão, mas ele sai lá do serviço de pedreiro dele, bebe, ele vira o Zé Telo, vira um trem esquisito. Bate, quebra, joga comida no quintal, bate nos meninos tudo. Né? Então, trem esquisito. Então, quanto mais sem usar álcool, mais bonzão, nem conversa. Parece até bobo. Mas só beber, doutor, vira um trem esquisito. Então, quanto mais dias sem usar, melhor fica. Os problemas todos psicopatológicos têm a ver com a intoxicação. Tá? Então, ó, a persistência dos sintomas psiquiátricos, apesar do indivíduo desintoxicar. Ou está com mais de 4 semanas. Então, a droga saiu do corpo, o indivíduo continua alterado, tem um diagnóstico aí, a gente tem que avaliar. Segunda questão, os sintomas são muito ricos. Está certo que quem usa crack tem sintoma de perseguição. Você vai no quarto, tem papel tampando todo tipo de buraco que tem na janela, no vitrô tudo pintado de preto, para ninguém ver lá dentro.
né? Então, sintomas muito surpreendentes de perseguição, muito estruturados, bizarros de perseguição, de paranoia, né? Do que a gente vê normalmente numa intoxicação. A gente vai no CAPS, o cara põe a cama dele tampando a porta, né? Ele tem uma leve desconfiança que alguma coisa ruim vai acontecer. Já o outro não, já tem um delírio muito estruturado, uma alteração muito estruturada. E não desaparece depois de 4 semanas, diagnóstico psiquiátrico, tá? Episódios anteriores de transtorno mental sem estar usando droga, outro conceito. E o sinal de transtorno mental induzido por droga, por substância. O indivíduo consome, intoxica e fica abstinente. E o início dos sintomas durante a intoxicação, durante o período que ele para de usar, há uma melhora do comportamento, do pensamento, das emoções. Há uma presença de características atípicas do transtorno mental. Por exemplo, primeiro episódio de mania após 45 anos. Não está certo. Não é comum. É comum mais precoce, mais cedo de idade. O indivíduo tem um surto, uma paranoia, ao invés de ter aos 18 anos, 17, os primeiros episódios psiquiátricos, de surto psicótico, ele tem aos 35, 40 anos, com certeza tem a ver com a intoxicação. A gente pode até medicar, mas é um bom prognóstico, né? Vai ajudá-lo. O problema é que no serviço psiquiátrico, a maioria vê só enfermidade mental e tende a minimizar os problemas de uso de droga. No serviço para dependência, muitos esquecem a enfermidade mental e aí os pacientes se evoluem de forma mais grave, com mais gravidade, sem aderência e sem recuperação. E está lá, médicos, sociedade, paciente, família, só olhando para a droga, só olhando para a intoxicação e perde a possibilidade de ajudar o indivíduo. Porque a mente está presa ao produto químico, intoxicado igual o próprio paciente. Então, 2 entidades diagnósticas em um mesmo indivíduo pode se apresentar de 4 formas. A primeira forma é aquele indivíduo que consome substância, ainda que uma única vez, exacerba um transtorno psiquiátrico. Hoje, o entendimento de transtorno psiquiátrico, isso aqui é do Marcelo Ribeiro, da Uniad, Unifesp, é que o consumo de substância uma única vez causa e exacerba um transtorno psiquiátrico. O indivíduo, por exemplo, não iria ter pânico nenhuma vez, mas ele é vulnerável. Ele usa maconha 3 vezes, 2 vezes e abre um quadro de pânico. Olha que beleza. Bom demais, hein? Ele tem uma proteção natural. É só usar e dar uma viagem ruim, então ele está protegido. É igual o oriental. É só beber em vermelho, tem um efeito antabus, vomita e fica todo vermelho. Olha que beleza, ele tem uma proteção genética. Ele não tem a enzima que metaboliza o acetaldeído no corpo. É só ele beber, o pau quebra. Vomita e passa mal e vira um trem. Ele insiste mais 2 vezes e desiste. Olha que felizardo. Então, existem indivíduos, adolescentes, né? Atendi um paciente há uns 2 meses atrás, usou maconha uma vez, deu pânico no colégio. Tentou mais outra, deu de novo. Chegou lá com pânico, não contava de jeito nenhum. Dei uma olhadinha para ele, pedi a mãe para sair, ele falou, não, doutor, usei maconha. Eu falei, pois é, toda vez que você usar agora, você vai dar pânico. O circuito da maconha é o mesmo da serotonina. Então, apresenta crise de pânico. Adulto jovem usa chá de beladona e surta. Problema grave. Se ele tem uma predisposição, uma vulnerabilidade, ou seja, tem casos de transtorno mental na família, ele inventa de usar chá de beladona do Santo Daime, está lá surtado de forma grave. Tem pacientes que levam até 6 meses para sair do quadro. Paciente bipolar usa álcool de forma contínua e abre um quadro de mania, desequilibrando de forma muito grave. Então, esse é o primeiro tipo. Segundo, a falta de consumo, ou seja, o quadro psicótico, ou a psicopatologia irrompe quando o indivíduo interrompe o uso. Ele exacerba o transtorno mental. Exemplo, paciente de abstinência de crack evolui com um quadro paranoide e não retorna ao normal.
Tem quadros na família, dentro da epigenética, mostra que ele, ao estimular, abriu o quadro que não abriria sem o uso de crack. Ele entrou naquele processo, o quadro psicótico apareceu. Né? Uma ideia paranoide constante. Indivíduo com delírio tremens que permanece com quadro amnésico. O que é isso? Abre um delírio tremens com a abstinência do álcool, perde a memória. Eu tenho um policial do Tocantins, consulta em Goiânia, que ele não lembra de nada, ele não consegue nem mexer na arma. Não lembra das memórias antigas dele, quase praticamente, é uma síndrome amnésica mesmo. Atualmente, em tratamento e aposentado. Transtorno psiquiátrico pode levar ao consumo de drogas. Exemplo, muito comum pacientes com fobia social que bebem, tá? Pacientes com retardo mental que usam álcool ou inalantes, cola, tina e benzina. Comum, tá? E por último, transtornos psiquiátricos primários, independentes, pode levar ao uso indevido de drogas, que por sua vez leva ao aparecimento de outros transtornos mentais. Pacientes com quadros de esquizofrenia e diversos outros problemas psiquiátricos graves, surtos psicóticos, delírios residuais, de difícil solução farmacológica. Quais seriam as comorbidades mais encontradas na dependência química? Os mais frequentes, extremamente frequentes, são os transtornos afetivos do humor. Transtorno afetivo bipolar, depressão unipolar ou depressão maior, os transtornos de ansiedade em segundo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a esquizofrenia, transtorno da personalidade e agora os transtornos alimentares. Principalmente aqueles indivíduos que perseguem o coitado do estômago com cirurgia bariátrica e acha que pegando o coitado do bode expiatório do estômago, a compulsão vai parar. A compulsão não tem jeito de se manifestar através de alimento, manifesta através de álcool. E se for a técnica de capela, que pega a primeira porção do duodeno, está lá o indivíduo bebendo 60 latinhas na sentada, igual eu tenho um paciente, tenho 39 nessa situação, está lá ele bebendo terrivelmente, sem conseguir que haja uma absorção, antes de que beba umas 30, 40, 60 latinhas, já que a absorção fica errática. Então, a compulsão vai toda. Ansiedade é minha mão, compulsão são meus dedos. Ela migra de uma coisa para outra. O indivíduo não trata o principal. Então, a gravidade do uso de droga e a gravidade do transtorno é que vai merecer as abordagens terapêuticas. Então, como que a gente poderia fazer isso? Não está a referência aqui, mas é do Marcelo Ribeiro, gente. No curso de especialização em dependência química, eu estou aqui pegando emprestado. Mas não escrevi aqui, tem que escrever. Marcelo Ribeiro, Uniad Unifesp. Curso de especialização lá da Unifesp. A gravidade do uso, nesse sentido, no horizontal, a gravidade do transtorno. Então vamos pegar o indivíduo que vai nessas festas. Meu filho falou que não fala mais esse termo aqui, né? Que eu sou obsoleto, né? Agora usa outros termos, não fala, é só festa, tá? Usuário de êxtase, uma anfetamina, começa a apresentar sintomas de tristeza de curta duração após o consumo. Então, baixo consumo usou durante a festa, comorbidade, né? Psicopatologia, né? Rápida, tristeza após o uso. Então, dependente de álcool que experimenta aumento da ansiedade. O álcool em pequenas quantidades diminui a ansiedade. Em quantidade mais frequente, triplica a ansiedade e a depressão. Tá? O mau humor. Esquizofrênico utiliza maconha diariamente para compensar seu isolamento social, sintoma negativo. Pobreza na expressão verbal, isolamento, mutismo, prejuízo na volição e na cognição. Isso são sintomas negativos da esquizofrenia. Ele amplia esse prejuízo usando maconha. Tá? Indivíduo com transtorno bipolar que bebe em binge, ou seja, em grande quantidade num dado momento, uma palavra herdada dos transtornos bulímicos, tá certo? O que é binge, beber em binge? Beber em binge, gente, homem 5 doses, mulher 4 doses, tá?
E dose é entendida como uma long neck, 50 ml de destilado, qualquer coisa desse tipo. É binge, tá? O binge na comida é pegar duas pizzas família e comer tudo, depois provocar o vômito no transtorno alimentar. Bem, no crack, a gravidade é um pouco diferente. Baixa gravidade. O usuário inicial de crack apresentou sintoma depressivo transitório após uma noite de uso. Ele acha que compensa e continua. O usuário que consome grandes quantidades de crack por semana, apresentando ideia de perseguição. Isso tem a ver com intoxicação. Comum o usuário de crack ter isso. O usuário que consome grande quantidade de crack, apesar de suas complicações clínicas, depressão, complicações sociais, perda de emprego, passa parte do dia na rua e realiza pequenos furtos. Gravidade alta, transtorno gravemente alto. Como exigir que o indivíduo desse faça tratamento ambulatorial? Então, muitas vezes, a gravidade é tanta que é preciso ambiente protegido. O usuário de crack abstinente há 6 meses sem usar. Abstinência ainda instável. Voltou a consumir substância há 3 dias e apresentou alucinações auditivas e ideação paranoide. Tá? Baixa gravidade dos sintomas, né? E muito grave. Ou seja, 3 dias de consumo ele já abriu um quadro. A chance de piorar é muito grande. Transtorno primário, sendo o alcoolismo, é mais comum esses sintomas aí, ó. Se o indivíduo não tratar essas condições, dificilmente ele para de beber. Então, retardo mental, difícil condição essa. Muitas vezes você tem que encaminhar para o CAPS e permanecer em tratamento por longo tempo. Difícil até medicação aversiva, né? Personalidade dependente, depressão, TDAH, esquizofrenia. Gente, esses quadros aqui, ó, o principal do TDAH está envolvido aqui é por conta da ousadia, da impulsividade. Geralmente, os indivíduos que usam drogas são mais ousados e muitas vezes eles entram em contato com esse tipo de substância bem precoce, antes da estruturação da personalidade. Tá? Então, a característica do TDAH, que é a hiperatividade, impulsividade e déficit de atenção, leva o indivíduo a diversos problemas de controle inibitório e se coloca mais diretamente ligado ao uso de substância. Para avaliar isso em termos psiquiátricos, essa é a bateria de abordagens. Primeiro, a gente tem que ter uma história familiar muito grande, muito bem feita. Entrevistas e questionários direcionados. Testes e avaliação psicológica. Diagnóstico diferencial. Tratamento integrado em qualquer serviço multiprofissional. Não dá para você ficar atendendo o indivíduo assim, no consultório sozinho. É iatrogenia. É um erro grave. Tem que ter uma equipe. Se os fatores causais da dependência química são múltiplos, as abordagens necessárias, terapêuticas, são múltiplas. Quem está num CAPS e o CAPS não faz uma interseção com a intersetorialidade, fazendo para cada projeto terapêutico singular, único para aquele paciente, uma abordagem onde ele possa ver as possibilidades dentro do processo de estabilização da crise, dentro do processo de mudança de comportamento e dentro do processo de reestruturação da vida, vai chegar a nenhum lugar com aquele tratamento. Então, por quê? Porque a dependência química é grave em suas manifestações e todos os fatores envolvidos no padrão de consumo precisam ser atendidos. Então, 2/3 dos usuários de álcool que chegam para tratamento possuem algum grau de alteração do humor. A gente precisa desintoxicar para ver se a gente ajuda. É um negócio custoso, é aquele negócio do ovo ou da galinha, viu? A gente não sabe, a gente tem que tentar aclarar. Outra questão importante é que o dependente de álcool apresenta maior prevalência de transtorno bipolar, esquizofrenia e transtorno de personalidade antissocial.
do que a população em geral. Pesquisa, tá? Esse autor aqui, vários, mas principalmente o Crawford. Outra questão importante do alcoolismo, que tem uma maior prevalência de história pregressa de transtornos mentais, precedendo a dependência. Difícil caracterizar o álcool como primário e secundário. Difícil. Por quê, gente? Quanto mais uma droga é disseminada, igual o álcool, mais noção de que ela é benigna. Quanto mais noção de ela é benigna, mais generalizado, mais precocemente o ser humano usa. Menos noção de risco ele tem. Portanto, a gente não sabe dizer. Tem que desintoxicar e ver o que é que sobra. Tá? Síndrome de abstinência e intoxicação aguda, né? Isso aqui já está repetido. A nicotina. Vamos abordar a nicotina dentro do processo comórbido. A prevalência de transtorno depressivo é maior em fumantes precoces. 90% ou mais de indivíduos esquizofrênicos são fumantes. Uma questão básica é que a nicotina, o álcool, o omeprazol, são indutores enzimáticos da maioria dos remédios psiquiátricos. Então, tratar a psiquiatria e fumar, tomar omeprazol, ele é indutor enzimático, diminui os níveis séricos dos remédios, tudo. O omeprazol também é danadinho. Então, consumo antes dos 13 anos aumenta a predisposição, gente, para outras dependências. O indivíduo tem um estado alterado de consciência aos 14 anos, por uso de nicotina, treina com bebida alcoólica, ele está pronto para qualquer outro. Quem planta álcool, nicotina e maconha, colhe crack. Tem jeito não, é desse jeito. O processo é assim, tá? E essa frase não é minha não, é do Carlos Salgado, ex-presidente da Sociedade Brasileira da ABAD, Estudo de Álcool e Drogas, tá? Então, complicações do consumo, maconha. Maconha é outra questão muito importante, porque existe hoje um discurso do mesmo jeitinho que há 80, 100 anos houve para a nicotina. Mesma coisa, essa coisa de legalizar ou não legalizar, fazer isso, aquilo outro, discussão em cima de produto químico. Produto químico, gente, são para políticas públicas. Reduzir a oferta, nós médicos lidamos para reduzir a procura, a busca, através do esclarecimento do ser humano, através do despertamento, para o indivíduo ver o quanto está lhe custando usar, qual o sacrifício que ele tem feito. Isso que constitui tratamento. Agora, políticas públicas, como houve com a nicotina, funciona. Mas a nicotina fez a mesma jornada que a maconha quer fazer agora. Tá? Então, a precocidade do consumo, a relação com a dose, a coisa ligada ao natural, a personalidade, a predisposição para transtornos mentais, é a mesma coisa. Então, muito importante, sintomas mais relacionados à intoxicação, que é a ansiedade e sintomas psicóticos. Síndrome psicoorgânica, distorção do tempo e espaço, onirismo, alterações do pensamento, alucinações, pensamentos sonâmbulos, igual alguns que usam um remédio de dormir chamado Zolpidem, né? Fica lá, vai comer pão, vai comer trem lá na cozinha, a família fala, ele está indo para a cozinha comer, doutor, dormindo. Então, é muito comum esses estados de alteração mental orgânica, ou seja, distorção do tempo, né? Psicose esquizofreniforme, parece esquizofrenia, mas não é. Tem a ver com a intoxicação. Síndrome amotivacional, muito comum, levando o indivíduo a abrir mão de muitas coisas e ficar num padrão, numa zona de conforto onde os pais têm que assumir o indivíduo. Porque ele abre mão da faculdade, abre mão dos projetos de autorrealização e a maconha fica no altar. Não é causa de nada. Cocaína, as comorbidades com cocaína mais comum é a dependência de álcool, tá? Geralmente, transtorno do humor e transtorno afetivo bipolar. As comorbidades relacionadas com o consumo de cocaína fazem com que o indivíduo procure mais por tratamento. O bipolar, ele verbaliza muito o que quer tratar, igual o transtorno de personalidade, mas ele não quer mudar. Ele verbaliza que quer tratar, mas logo ele acha uma questão para abandonar o tratamento.
Então abandona demais, procura demais e abandona demais. Os transtornos de personalidade são sugestivos de prognóstico reservado e baixa adesão. O transtorno de personalidade, segundo Jaspers, é aquele indivíduo que faz sofrer, sofre e faz sofrer, mas ele sofre diferente. Ele sofre quando tem frustrado o que ele quer fazer. É só essa hora que ele sofre. Ele não sofre porque causou dano para terceiro, não. Ele não entra nas regras sociais. E transtorno bipolar do humor, o transtorno que apresenta o maior risco para o uso indevido de substância, por conta da impulsividade, do temperamento. O álcool e a cocaína são as substâncias mais consumidas nesse grupo, levando a recaídas na mania, tá? A associação está relacionada a um funcionamento social muito ruim, abandono demais de tratamento, baixa adesão à farmacoterapia e tentativa de suicídio. Isso é um problema no consultório. Tentativa de suicídio, indivíduo comórbido, dependência de drogas, álcool e transtorno bipolar. São tentativas reais. Não é ideação e nem comportamento, não. São tentativas violentas de suicídio. E, por último, a esquizofrenia. O uso indevido de substância é maior entre os esquizofrênicos do que na população geral. Há um risco maior para o uso de álcool e 6 vezes para substâncias ilícitas. Tá? O uso de drogas ilícitas atinge cerca de 60% dessa população. Tá? Melhora dos sintomas negativos, principalmente cocaína. O pior é que tem remédios de tratamento da esquizofrenia que piora as alucinações. A olanzapina é um deles, certo? Muito utilizada. O prognóstico é ruim, a adesão ao tratamento ruim. Está vendo por quê? Que a gente não consegue manter os indivíduos abstinentes? Por quê, gente? Toda vez que o indivíduo está tendo dificuldade de permanecer abstinente, vamos avaliar, provavelmente tem uma comorbidade junto, agravando a situação daquela pessoa. Tá? E os princípios básicos, eu não vou me deter nele, ele tem que ser integrado. Hoje está uma coisa mais ruim, angustiante. Há uma falta de compaixão na rede pública e na rede privada, onde os indivíduos ficam pulando de um lado para o outro. Vai para o CAPS, saúde mental, fala, não, você não é daqui não, você não é nosso não. Você é lá do CAPS AD, álcool e drogas. O coitado vai lá, tem vínculo com o médico ali, com a terapeuta ali, com os terapeutas tem que ir lá para o outro. Você não é nosso não. Que isso, gente? É falta de compaixão. É preciso compreender a fragilidade. Se ele fez o vínculo ali, faz o tratamento integrado. Duvido que uma pediatra, que um gastro ou qualquer outra especialidade médica pode dizer que não trata a dependência química. Na emergência, o intensivista, a dependência química esbarra com ele toda hora. E ele não vai tratar direito, não vai encaminhar direito. A hemorragia digestiva que chega no pronto-socorro, a maior parte das vezes é alcoolismo. Indivíduo com quadro de pânico súbito, indivíduo com arritmia e hipertensão, é cocaína. Jovem com surto de pânico, está intoxicado. Não existe nenhuma especialidade médica, nenhum chefe de RH, nenhum indivíduo dono de empresa, ninguém, gente, que pode ficar sem saber da dependência química, não. É endêmico. Não podemos mais falar que eu sou especialista. Todo mundo, inclusive nós pais. A resposta que não quer calar. Onde está seu filho agora? Com quem ele está e o que ele está fazendo? Se a gente der conta de responder isso, nossa competência parental está boa. Né? Pode, dou licença para ligar o celular. Porque é importante. Tá certo? Então, comorbidade é isso. O problema é para vocês imaginarem assim, não basta ficar preso ao produto químico. Se a gente ficar preso ao produto químico, a gente vai se perder. Porque a gente tem que olhar as outras questões. Porque se a gente ficar preso ao produto químico, a gente vai falar assim, desintoxicou, então está resolvido. Está tudo certo, está nada. O indivíduo desintoxica só para poder pensar com clareza. E se tiver comorbidade, para poder tratar. Para que possa, então, iniciar o longo processo de reestruturação da sua própria vida.
E a família, como nós veremos amanhã, a família tem que engajar no tratamento. Então, a comorbidade é uma condição que torna extremamente grave a evolução, o curso e o prognóstico da dependência química. Então, é muito importante a gente atentar para certos detalhes de quem usa a substância, para a gente perceber informações importantes, para a gente não adoecer. Eu falo adoecer porque às vezes a pessoa não entende o adoecimento em dependência química. Então, eu vou dar um exemplo de Alzheimer, uma doença cruel. Então, muitas vezes, não entende a doença, se propõe a cuidar do pai, da mãe com Alzheimer, do tio, do avô, e não percebe, não entende a doença. Nós temos, como cuidadores, nós temos que saber o mais possível daquela situação, daquele problema. Então, de vez em quando, o velhinho, o idoso, lembra de coisas perfeitamente. Ele não percebe que aquilo faz parte da psicopatologia da doença, do processo de adoecimento Alzheimer, da demência. Realmente, de vez em quando, ele põe a cabeça fora d'água e fala de coisa de forma lúcida. Depois está lá o familiar adoecido, irritado com o velhinho, dizendo assim: meu pai dá uma desperto. Ele está muito bem. E ele fez xixi em cima do sofá por conta de ele é pirracento. Ele é isso, é aquilo, vai adoecendo. Quando vê, está maltratando o idoso. Adoecido. De cuidador passou a ser dor que cuida. Tá? Isso é muito importante a gente perceber, porque o nível de adoecimento dos vínculos familiares na dependência química é enorme, perdendo a capacidade de ajudar seu familiar. Perde a compaixão e o entendimento. Então, é muito importante a gente olhar para as problemáticas. É muito comum. Transtorno de ansiedade, por exemplo, aquele medo horrível de sair de casa, aquela agorafobia, né, de sair de casa, o pensamento patológico: se eu sair de casa eu vou passar mal, quem vai me ajudar? E aí as pessoas começam a rir dele em casa, começam a zombar, quando vê, o divórcio emocional está imenso. Então eu falei sobre comorbidades, foi me dada a oportunidade, espero não ter complicado, né? Espero ter facilitado o entendimento que nas problemáticas que nós vamos falar amanhã, é muito importante a gente entender que o ser que adoece, o ser que está ali junto conosco, ele tem dificuldades e acaba sendo um paciente indicado, mas nós também fazemos parte do processo. Nós temos parte na melhora. Precisamos estar agregados ao modo de ser, sentindo menos culpa, menos omissão e menos impotência. E a comorbidade é uma das responsáveis para essas condições. Espero ter dado uma ideia mais ou menos do que é o tema. Tá? Obrigado pela atenção.